E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre os capítulos 13 e 14 de Under the Green Light. E não sei se vocês lembram, mas no capítulo 12, né, o Jin, depois de não conseguir se satisfazer sexualmente com aquele rapaz que ele encontrou numa boate, ele então vai atrás do Matthew. E ele chega tipo muito tarde da noite, sei lá, 4 horas da manhã ele chega pra encontrar o Matthew, sendo que eles tinham combinado sem um horário específico, mas né, chega a ser um abuso chegar essa hora. Mas beleza, o Matthew ele esperou a noite toda e assim que o Jin chega, ele pergunta onde é que tem uma cama. Eles vão pra cama e esse capítulo 13 começa com os dois lá. E enquanto eles começam as eras preliminares, começam a se beijar, a tirar sua roupa, o Jin começa a pensar sobre como ele se sente em relação ao Matthew, né? Como o corpo do Matthew reage a qualquer toque dele, como o corpo dele parece tão suave em todo o seu toque, e como ele parece ter uma fraqueza pelo Matthew, que só de beijar ele parece que a sua dor de cabeça passa na hora. Então ele pergunta se o Matthew ainda tem aquela gravata que ele deu pra ele no último encontro deles no estúdio. Ele amarra o Matthew, que fica pensativo e perguntando, né, tipo, ei Jin, tu gosta desse tipo de coisa? O Jin responde que talvez. E daí ele vai literalmente botar o Matthew pra mamar. Eles vão começar então basicamente isso, e as instruções do Jin são claras, né? Olha, tu vai fazer aqui a mesma coisa que tu fez da outra vez e eu espero que tu tenha praticado. E ele, quando o Matthew começa, o Jin vai começar a pensar sobre como o rapaz realmente parece ter praticado e como as habilidades dele melhoraram tanto da última vez. Isso coloca ele a pensar onde será que o Matthew aprendeu tanto para ter melhorado tanto nesse tempo. Ele começa a inclusive ter os pensamentos mais sórdidos de como ele pode ter aprendido isso. Mal sabe ele que o Matthew, coitado, treinou com um consolo, treinou no plástico, mas ele começa a pensar sobre isso e ainda vai falar pro Matthew, olha, eu pensei que tu fosse ingênuo. E daí ele joga o menino deitado na cama. Tendo na cabeça agora que imaginar que o Matthew era um rapaz ingênuo, ele vai subir em cima dele na cama, partir pra cima do rapaz, e agora a paciência dele tá completamente esgotada. Ele acredita que aquilo seja uma mistura do desejo sexual dele com a pílula que ele tomou, né, com a droga que ele tomou, só que a questão é que ele já não aguenta mais esperar e que ele tem uma necessidade muito grande de satisfazer a parte de baixo dele, a parte inferior dele. É assim pelo menos que ele menciona, se eu não me engano, na história. Mas basicamente o Jin tá louco de droga e de desejo sexual pelo Matthew nesse momento, e ele vai então, finalmente, né, a gente descobre o que iria acontecer. As minhas teorias estavam certas e eu tô muito feliz que o Jin vai ser o Wookiee nesse negócio todo. O Jin diz que chegou finalmente a hora dele coletar o pagamento, já por ser o modelo do Matthew, e ele continua pensando sobre como o Matthew tá sempre ali se dispondo a fazer qualquer coisa, é sempre tudo que tu quiser, qualquer coisa, qualquer momento, e aquilo vai começar a deixar o Jin cada vez mais empolgado, e ele então mais uma vez assume controle de toda a situação. Ele promete que vai devagar e vai ser cuidadoso, já que é a primeira vez do Matthew, mas também garante que depois de passar uma noite com o Jin, o Matthew nunca mais vai querer ficar com nenhum outro cara. O Jin continua provocando o Matthew, dizendo que com aquele corpo ele não entende como o rapaz não aproveitou a vida até agora, e o Matthew diz pra ele que é porque ele não tem vontade e interesse em fazer isso com outras pessoas, o que deixa o Jin ainda mais intrigado, tipo, com ele então ele tem vontade? O capítulo 14 não tem muito segredo, tá? Ele é basicamente porn, ele é basicamente os dois protagonistas fazendo sexo ao longo de todo o capítulo, enquanto a gente acompanha alguns dos pensamentos sórdidos ou em relação ao corpo do Matthew, como ele se sente, como aquilo dói, né? Já que ele tá como Wookiee, como passivo da coisa, como aquilo dói, já que faz tanto tempo que ele não faz isso e tudo mais. Então a gente basicamente acompanha isso tudo da perspectiva do Jin, e não tem, sinceramente, não tem muito mais do que isso, tá, gente? São, tipo, pensamentos dele em relação ao Matthew. E no final do capítulo, então, quando eles parecem ter terminado o negócio, o Matthew vai jogar o Jin na cama, ele vai se soltar das amarras, jogar o Jin na cama, e parece que o jogo
jogo virou. Eu não sei se o negócio vai continuar, mas eu sei que uma parte acabou e agora a gente tem uma nova parte começando, que a autora faz questão de entregar pra gente nesse final do capítulo 14 aqueles olhos brilhantes do Matthew. Na real, ela faz isso ao longo dos 2 capítulos. Parece que é pra intensificar um pouco o poder, a força dessas cenas onde os dois finalmente têm sexo. A gente tem diversos closes, diversos quadros, painéis do capítulo, onde os olhos do Matthew, eles ganham um grande destaque. Eles estão num verde super vivo, super brilhante, e essa é uma das coisas que mais chama a atenção ao longo de todos os 2 capítulos. E é claro, né, além dos 2 maravilhosos, os quadros da Jax, né, os quadros de porn da Jax são sempre lindos. Então foram 2 bons capítulos, principalmente se você tava esperando loucamente para que isso acontecesse. E se você, assim como eu, ficou feliz de ver o Jin como Uke, porque eu acho que isso quebra um pouco os estereótipos que a gente tá acostumado, é bem divertido e eu gosto da presença dominante que ele exerce na história, assim como combina com a narrativa, já que ele acaba arrancando do Matthew algumas sensações diferentes, né? Ele acaba tirando o menino daquela posição tão reclusa, tão quieta, tão ingênua que ele propõe inicialmente, e ao mesmo tempo ele não precisa abrir mão do papel de dominante da relação entre os dois, mesmo que ele faça o papel de Uke durante a relação. Isso também abre margem pra gente entender um pouco mais da conversa que ele teve com aquele homem misterioso que ele falou no telefone e que dava a entender de que alguns desejos sexuais do Jin ainda podiam estar em débito, vamos dizer assim, que era pra ele procurar esse homem quando ele quisesse. Então, aparentemente, este homem, ele deve ter feito sexo com o Jin em algum momento da vida deles, onde o Jin também foi passivo, também foi Uke na relação. E agora ele finalmente se sente de maneira parecida estando com o Matthew. E como eu disse, a autora faz um trabalho sensacional em não precisar tirar o Jin daquela situação de totalmente dominante do vínculo que ele e o Matthew estão criando para que ele seja o Uke na relação. Deixa aí nos comentários o que você achou finalmente, né, do porn completo, finalmente do primeiro momento onde o Jin e o Matthew passaram juntos. Deixa aí o que você tá achando da história, suas expectativas, o que você achou até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, eu sou @guto no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!